enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra ou as obras das suas mãos. Queira Deus abençoar em nossos corações a leitura de sua santa palavra. Poder sentar. Peço emprestados os vossos ouvidos, tanto os ouvidos dos irmãos que estão lá na galeria e os ouvidos dos irmãos que estão aqui. E que Deus possa abrir os seus ouvidos espirituais para que a sua mensagem possa ajudar os vossos corações, as vossas vidas. Estamos pregando sobre Deus é pontual, mostrando que a pontualidade de Deus é uma constante que participa da sua natureza divina, do seu caráter. Deus é fiel, por isso ele é pontual. Domingo passado nós demos uma volta aqui por esse pedaço de céu, pequeno pedaço de céu, e vimos muitas coisas para mostrar que Deus é pontual. Eu me lembro que falamos de Saturno, com mais de uma dezena de luas. E vimos aquelas duas luas, uma delas atrás da terceira. Se a da frente atrasasse, a de trás bateria. Mas não há atraso. Deus é pontual. Tudo quanto ele criou é pontual. E vimos também, depois da sétima lua, atrás da sétima lua de Saturno, outra lua na mesma órbita, novamente dizendo que se uma atrasasse, a da frente atrasasse, então haveria uma batida, poderia causar alguns problemas no sistema solar. E vimos também que Plutão tem órbita excêntrica, e quando ele dá uma volta ao redor do Sol, ele tira o Sol do centro, então fica fazendo assim, em relação ao Sol. E a órbita dele é elíptica também. Nota, ele fica fazendo assim. Então, ora ele está mais longe, ora está mais perto do Sol. Muito bem. Agora, o que de importante vimos ali, recordando um pouco, é que o Plutão intersecta a órbita de Netuno duas vezes. Duas vezes. E nós estamos vivendo na época em que isso está acontecendo. Isto é, no dia 21 de janeiro de 1979, Plutão cruzou pela primeira vez, no nosso tempo, evidentemente, a órbita de Netuno. Ele ficou, portanto, mais perto do Sol. E ele vai sair, vai cruzar novamente a órbita de Netuno em 14 de março de 1929. Estamos em 88, portanto ele já percorreu 9 anos aquele trecho, mais 11 anos ele estará novamente na sua órbita normal, recomeçando a sua órbita por mais 228 anos, já que ele leva 248 anos terrestres para dar uma volta ao redor do Sol. De modo que quem nasce em Mercúrio, quando completar um ano em Mercúrio, quem tem um ano lá em Mercúrio, quer dizer que teria 248 anos da Terra. Então, mostrando isso tudo, que Netuno cruza exatamente no ponto certo, na hora certa, no minuto certo, no segundo certo, e novamente ele faz a mesma coisa, o tempo tudo certo. Agora vimos o seguinte, que se Netuno atrasasse, ele poderia se chocar com Plutão a curto prazo, na segunda intercepção, e a longo prazo na primeira intercepção. Mas Deus é pontual, fez tudo certinho, tudo pontual, então não vai haver nenhum problema no sistema solar. Se houvesse um choque por impontualidade de Netuno,
então o sistema solar poderia sofrer um grande abalo, um grande choque. Nós chamamos a atenção dos irmãos para dizer que o impontual dá um choque quando ele entra nas reuniões, mostrando que a pontualidade é cientificamente estabelecida por Deus. Então, seja pontual. Agora, também falamos daqueles irmãos que poderiam, vez por outra, chegar atrasados por razões justas. Então, eles estão pontuais no coração. Gostariam de estar na hora, mas não puderam por razões perfeitamente justificáveis. Às vezes pode até acontecer que um ônibus fure um pneu. Então, nesses casos, a pessoa é pontual. Então, hoje nós vamos mostrar como a astronomia prova a veracidade da palavra de Deus. Vamos pensar hoje no dia longo de Josué. Então, repetindo, a astronomia confirma que existiu de fato este dia longo. Não somente a astronomia confirma, mas ela confirma com perfeita exatidão esse fenômeno que aconteceu no passado, o dia longo de Josué. Vamos começar dizendo o seguinte, que um cientista crente, Dr. Harry Rimmer, escreveu o seguinte livro, The Harmony of Science and the Bible. Desculpem. The Harmony of Science and Scripture. A harmonia entre a Bíblia e a ciência. Que foi traduzido para o português. Foi traduzido para o português com o seguinte título: A Bíblia e a Ciência Moderna. E este livro do Dr. Harry Rimmer se refere a um livro escrito em 1890 pelo professor Totten, da Universidade de Yale. Note, 1890. Tem mencionado nesse livro do Dr. Rimmer que o professor Totten se refere a um colega seu, Edwin Ball, que descobriu que estava a Terra e os planetas e o Sol atrasados em 24 horas. Então, estava faltando 24 horas nos tempos passados. Este homem não era crente, digamos de passagem. Então, feita a descoberta, ele não procurou ir mais adiante. Apenas fez a descoberta. Como o Dr. Totten era colega de Edwin Ball, sendo o Dr. Totten crente em Jesus Cristo, desafiou ao Dr. Edwin Ball que procurasse na Bíblia a resposta para este problema, para cuja solução eles não encontraram explicações das ciências humanas. Não havia explicação na ciência humana ou nas ciências humanas sobre esse fenômeno. Então o Dr. Rimmer desafiou, aliás, o Dr. Totten desafiou o seu colega, Edwin Ball, que lesse a Bíblia e descobrisse por si mesmo a resposta para este problema, já que ele mesmo havia descoberto que a Terra estava fora do horário 24 horas. Feito o desafio, o Dr. Totten disse: você não crê que a Bíblia seja a palavra de Deus, mas eu creio. Então você vai ler a Bíblia até ver se acha a solução do problema. O Dr. Totten fez assim. Ele começou a ler a Bíblia, de Gênesis até o livro de Josué, capítulo 3, notadamente o verso 13, que depois leremos para os irmãos. Então ele chegando lá, Josué capítulo 10,
ele leu que a Bíblia havia solucionado o problema e disse, em parte, e disse ao doutor Totten, eu encontrei a solução para o problema das 24 horas em Josué. Porém, a Bíblia não é precisa, porque segundo os meus cálculos, eu descobri que a Terra está atrasada, ou houve perda de um dia, 24 horas. Então, 24 horas certinhas, segundo os cálculos que eu fiz, estão exatos. Mas, lá em Josué, onde haveria a explicação do problema, eu só achei 23 horas e 20 minutos. 23 horas e 20 minutos. Portanto, a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque se fosse a palavra de Deus, a Bíblia não erraria em 40 minutos. Faltam 40 minutos. Isso aconteceu mesmo, foi escrito em livro. O Dr. Totten disse, o senhor está certo, porém em parte. E eu me desafio a continuar lendo a Bíblia. E seria bom que o senhor fosse até 2 Reis, capítulo 20, de 8 a 11, e também em Isaías 38, verso 8. Então o cientista foi e leu a Bíblia até 2 Reis 20, de 8 a 11, e foi também até Isaías 38, 8. Vamos ler rapidamente, irmãos. 2 Reis 20, de 8 a 11. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor. Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo relógio declinante de Acais. 10 graus. Agora o doutor Edwin Ball tinha dito que a Bíblia não era correta, mas o doutor Totten chamou a atenção dele, dizendo, olhe que lá em Josué, capítulo 10, está escrito, no verso 13, que o sol parou por quase um dia inteiro. Portanto, faltavam quase um dia inteiro. Então, eu desafio o senhor a procurar este quase onde se encontra. Então, como já disse aos irmãos, o doutor Edwin Ball recomeçou a leitura da Bíblia, chegando aqui, já vos li, em 2 Reis 2, de 8 a 11, e também Isaías, capítulo 38, verso 8. Ele achou quase que faltava. 38, verso 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado, ou pelos quais ele já havia andado. Então declinou os graus que ele já havia percorrido. Então os 10 graus foram a resposta. Então se a Bíblia é a palavra de Deus, não podia errar em 1 minuto, quanto mais em 40 minutos. Então nós já sabemos que este quase de Josué equivale a 40 minutos. 40 minutos. O que dá exatamente 24 horas conforme o cientista, o grande astrônomo inglês, Dr. Edwin Ball, exigia. Ele, tendo descoberto isso, deu a mão à palmatória e curvou-se diante do fato de que a Bíblia é a palavra de Deus.
Este acontecimento, ocorrido bem antes de os computadores confirmarem o mesmo fato, nos ajuda agora a entrar na apreciação do diálogo de Josué à luz da ciência moderna, notadamente a ciência da eletrônica, cibernética, etc. Então, entrando na era espacial, que não poderia ser bem sucedida não fossem os computadores, nós vamos ver que a astronomia atual confirma que de fato se perdeu um lapso de tempo no passado. E isso mostra a exatidão, a inspiração e a origem divina da Bíblia, entre muitos e sem números argumentos. A exatidão, a precisão, a inspiração e a origem da Bíblia. Se a Bíblia não fosse um livro de Deus, não poderia ser exato também em ciências, já que, embora não sendo a Bíblia um livro especificamente para ensinar ciência, mas as bases da verdadeira ciência estão na palavra de Deus. Vamos ver agora o que a astronomia diz. O doutor Harold Hill, que nos narra o fato, é presidente da Curtiss Engine Company. Curtiss Engine Company. Esta entidade se empenha no estudo do espaço para o lançamento de satélites. Então ele faz essa narrativa, o presidente dessa entidade faz essa narrativa, que os engenheiros espaciais do Centro Espacial de Greenbelt, em Maryland, nos Estados Unidos da América do Norte, ficaram incumbidos de examinar as posições do Sol e da Lua e da Terra. Sol, Lua e Terra e dos demais planetas. Ele ficou, repitamos bem, eles ficaram, esses engenheiros, com a incumbência de examinar com exatidão as posições da Lua e dos planetas durante os próximos 100 anos e daqui a 1000 anos também. Então, primeiro espaço de tempo, 100 anos e daqui a 1000 anos. O objetivo era o seguinte: evitar que os satélites artificiais se chocassem com um desses corpos celestes, também com a Lua. Então, a posição exata deles tinha que ser determinada no passado, antes de se fazer cálculos prospectivos para o futuro. Então, os programadores prepararam os computadores para calcular as coordenadas celestes no decorrer dos tempos passados. Então, eles tinham que determinar essas coordenadas, tinham que calcular bem essas coordenadas, a fim de que pudessem fazer os cálculos para o futuro, para o lançamento dos satélites. Então, tinham que voltar ao passado, estudar as coordenadas dos corpos celestes até um determinado tempo no passado, para que eles pudessem ter base e ter orientação segura para lançarem os seus satélites. Aqui na base do passado, eles também estudariam as posições dos astros no futuro, tornando possível o lançamento dos satélites. Então, tudo pronto, as informações colocadas no computador, tudo muito bem feito, tudo muito certo, e os computadores foram acionados. A certa altura, acendeu-se uma luz. Os computadores pararam, sinalizando com uma luz vermelha que algo estava errado com
a informação solicitada ou com os elementos comparados, ou com os resultados comparados com os elementos da pesquisa programada. Então, eles botaram no computador os elementos da pesquisa programada e os resultados comparados com estas pesquisas, olharam, verificaram, averiguaram, tudo certo. Os elementos da pesquisa certos, os resultados certos, as informações solicitadas certas. Então, o que está vendo? O que está vendo? E começaram a fazer perguntas, a se preocupar. Será que as ciências humanas vão responder? Vão nos dar a chave da solução desse problema? E é bom notar, irmãos, que se eles não resolvessem este problema, se eles não achassem a resposta para esse problema, as pesquisas para o futuro não poderiam prosseguir. Mas onde eles iam achar a solução do problema? Computadores pararam. Tudo certo. Os técnicos espaciais, ou a equipe técnica, foi chamada para ver se dava uma resposta. Examinando tudo, eles descobriram que o computador, ou os computadores, haviam descoberto que faltavam 24 horas no tempo passado. Vale a pena abrir um parênteses aqui, né? Se o homem não crê em Deus, tem que crer na criatura dele. Se o homem não crê no Criador, vai ter que crer na criatura. No caso é o computador. O computador passa a ser o Deus do homem. O computador, se é 24 horas que está faltando, o homem amém, é isso mesmo. Mas Deus já revelou isso no passado. E os homens descreram nele, escarneceram nele, zombaram dele. Então, como resolver o problema? Antes disso, antes de entrar, de prosseguir no assunto, vamos refrescar a nossa memória. Vamos refrescar a nossa memória nos reportando a uma confederação de reis no tempo de Josué. Os irmãos sabem que Josué, tendo feito aliança com os gibeonitas, ele se comprometeu em defender os gibeonitas, custasse o que custasse. Tendo feito esta aliança, os reis dos amorreus se assustaram, porque aquela aliança representava um poder tremendo. Além de tudo, Israel já vinha tendo aquelas vitórias espetaculares contra os cananeus. Então, havendo esta aliança, os amorreus se assombraram, se assustaram e fizeram uma coligação, uma confederação. Então, o rei da cidade de Jerusalém, Adonisedeque, escreveu cartas para os reis da cidade de Hebron, Jarbute, Laquis e Eglon. Então, 5 reis confederados partiram para batalhar decisivamente contra os gibeonitas. Israel, então, correu em socorro deles e a batalha se travou. A batalha se travou. E Josué, julgando que seria mais bem sucedido, admitindo provavelmente, seria muito mais bem sucedido se a batalha cobrisse o dia todo, ou que a batalha fosse feita sempre durante a luz do sol, e vendo que o tempo estava se encurtando e a noite chegaria logo, ele então clamou a Deus, e Deus então fez parar o sol, a terra e a lua. A terra gira em redor do sol, o sol não gira em redor de astro nenhum. Nesse sentido ele é fixo, porque ele não tem movimento de translação nem de rotação. Mas ele em relação ao espaço que ele está percorrendo, ele é móvel, ele está andando pelo espaço. Há um ponto que os cientistas, desconhecendo, chamam de apex. O Sol caminha para o apex. E ao redor dele, então, os planetas. E ao redor dos planetas, os satélites ou as luas. Então,
houve essa parada dos corpos celestes. Então, voltando ao computador. Diante da perplexidade, como vamos achar a resposta para esse problema? E é bom repetir que se eles não resolvessem esse tal problema, as pesquisas para o futuro não poderiam prosseguir. Então, aconteceu que um dos membros da equipe de cientistas disse: olha, eu me lembro que a Bíblia fala no livro de Josué que Deus fez o sol e a lua pararem. Sabe o que aconteceu? Os cientistas zombaram dele. E disseram, vamos ver se você nos mostra esta ridícula afirmação. Não podiam admitir os cientistas que tivesse havido esse fenômeno. O sol parou, os planetas pararam, tudo parado no meio do céu. Onde está a ridícula afirmação? O cientista crente abriu Josué 10, de 12 a 24. Onde lemos esta impressionante descrição. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O Senhor pelejava por Israel. Então houve aquele milagre extraordinário, aquela parada destes astros. Posta esta informação, a informação aqui de Josué, do tempo de Josué, foi posta no computador. Acionadas as máquinas, nova inexatidão aconteceu. Os computadores voltaram a indicar que a duração daquele tempo não era de 24 horas, era de 23 horas e 20 minutos. E 20 minutos. Agora vejam, irmãos, os dois acontecimentos, aqui em Josué, e o acontecimento do declínio do sol de 10 graus, estão separados, como vamos ver, por 725 anos. Vejam, Deus não se esqueceu, nem podia esquecer. Depois de 725 anos, ele tinha que fazer essa coisa lá do relógio de Acares, porque senão ia dar problema agora na era espacial. Se Deus tivesse se esquecido de que precisava mais 40 minutos, porque senão ia dar problema agora na era espacial e os homens iam escarnecer da Bíblia. Como fizeram logo que esse cientista crente disse que estava na Bíblia, a solução eles ridicularizaram. Então, novamente, o computador acusou uma discrepância, uma irregularidade, e o membro da equipe novamente disse: eu me lembro que o sol voltou para trás. A Bíblia fala isso. A essa altura os cientistas estavam mais cautelosos, né? Zombar do servo de Deus assim. Então ele disse: vamos procurar na Bíblia. Os cientistas foram à Bíblia e abriram em 2 Reis 20, de 8 a 11. Vamos ler de novo. Coisa importante assim. 2 Reis 20, de 8 a 11. Então aqui estava a solução do problema. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá?
Então Ezequias disse: é fácil que a sombra diante de 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e o Senhor fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acai. Os antigos, até os índios hoje em certos lugares, usam uma varinha assim, né? Pela varinha, pela sombra projetada, ele sabe. 4 minutos, 4 vezes 10, 4 vezes 10 é igual a 40 minutos. O computador disse, são 24 horas. Apenas confirmou o que a Bíblia já dizia. 24 horas. 4 vezes 10, 40. 1 grau é igual a 4 minutos. O fato de a pessoa não querer Deus é questão de má vontade. O homem tem uma má vontade tremenda no coração dele contra Deus. Contra Deus. Para mim, crer em Deus, bastaria ler 1 mais 1 é igual a 2. Bastaria isso para crer em Deus. Quanto mais que há coisas infinitamente mais importantes mostrando a realidade de Deus. Então, queridos irmãos, as informações foram colocadas, eles puderam então, sabendo as coordenadas celestes do passado, eles lançaram os seus cálculos, ou fizeram os seus cálculos para o futuro, e assim foi possível o lançamento dos satélites artificiais. Mas vamos ver aqui uma coisa interessante. Vamos ver, historicamente, esse período de tempo determinado, de tempo vivido, vamos dizer melhor, na época de Ezequiel, o tempo que eles experimentaram essa experiência, no tempo de Josué, Isaías, Josué, Ezequias e Isaías. Já sabemos que a primeira menção feita a Josué na palavra de Deus é no capítulo 17 de Êxodo, de 7 a 6, onde a Bíblia fala que Moisés encarregou a Josué a dar combate aos amalequitas em Refidim. Isto aconteceu no ano de 1440. É bom colocar essas datas aqui. 1440 antes de Cristo. Antes de Cristo. É o tempo, mais ou menos, o tempo de Josué. E Josué já era um guerreiro. Mais ou menos o tempo de Josué é o tempo que cobre essa história toda. Batalha de Amalequita, depois, algum tempo depois, essa batalha contra os amorreus, quando o sol parou. Então, o tempo de Josué, vamos partir daí, 1440. Agora, o tempo do reinado de Ezequias, que viveu o mesmo tempo de Isaías. O começo do reinado de Ezequias foi em 715. 715 a 687 a.C. Antes de Cristo. Este é o tempo de Ezequias. Vamos então considerar, para efeito da nossa pesquisa, o começo do reinado de Ezequias, 715. Então vamos diminuir 1440 de 715. Dá 725. 725 é o tempo entre estes dois acontecimentos. Estou mostrando isso aos irmãos para dar ênfase ao fato de que Deus não se esqueceu de que faltavam 40 minutos para completarem-se as 24 horas. Como disse, do contrário, haveria problemas no lançamento de satélites espaciais. E ainda, a Bíblia seria ridicularizada, e os homens estão sempre procurando um meio de desmoralizar Deus. Mas Deus nunca se deixa desmoralizar, porque o homem zomba de Deus gratuitamente. Embora um dia ele vai responder por isso diante de Deus. Se vocês somarem 725 a 1988, o tempo que nós estamos vivendo,
então descobrirão que são 2.713 anos, 2.713 anos, que nos separam deste tempo quando o Sol retrocedeu 10 graus no relógio de Acários. Então poderíamos afirmar o seguinte, que o sucesso da ciência dos satélites dependeu da Bíblia e da pontualidade de Deus. Agora vamos ver que este fato que estamos vendo tem sido ou foi historicamente comprovado. Já vimos que Edwin Orr, e o livro que fala sobre ele foi publicado em 1890. Edwin Ball, aliás. Edwin Ball foi o homem que descobriu que faltavam 24 horas no tempo passado. Também os anais do Egito foram descobertos, Egito e China. Anais do Egito e China foram descobertos, e nesses anais está registrada a falta desse tempo, desse dia perdido. Guardem bem isso. Anais do Egito e da China descobertos registram este dia perdido no passado. Também Heródoto, o historiador grego, chamado pai da história, confirma o fato na sua história universal. Heródoto da Grécia confirma que houve de fato um dia longo perdido. No México descobriram-se documentos antigos referentes ao fato, e especificamente ao tempo de Josué, quando o Sol e a Lua pararam. No México foi descoberto um documento que se refere ao tempo, precisamente quando aconteceu este fenômeno. E também este acontecimento foi publicado nos jornais em todo o mundo, foi publicado na Folha da Tarde, São Paulo, 30 de setembro de 1974, foi publicado no jornal Palavra da Vida, que transcreveu este assunto de um jornal norte-americano, o The Morning Star. É um jornal de Spencer, Indiana, nos Estados Unidos. Isto em 1970. E o professor Antenor Santos de Oliveira publicou o assunto em seu livreto Fé e Ciência, em agosto de 1974. E televisão, rádio, jornais publicaram tudo isso. Mas assim como os homens não se importaram com o nascimento de Jesus numa manjedoura pobrezinha lá em Belém, também não se importaram com isso. Mas eles um dia vão querer se importar, e será tarde demais. Mas vamos ver agora, irmãos, em terceiro lugar. Terceiro lugar, a pontualidade de Jesus, Pedro e João. A pontualidade de Jesus, Pedro e João. Jesus nasceu no tempo certo, determinado, profetizado pelas Escrituras. Lemos em Gálatas 4, verso 4. Sobre o nascimento de Jesus, Gálatas 4, verso 4. Onde lemos: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vindo, porém, a plenitude do tempo, quer dizer, na hora H, quando tudo estava completo para Cristo chegar, ele chegou sem nenhum atraso. E Lucas relata o fato, dizendo que nasceu a criancinha e foi envolta em panos e deitada numa manjedoura. Também Jesus morreu na hora certa. Vejam Mateus 27. Mateus 27, 45. Mateus 27, 45, 46 e 50. Desde a hora sexta até a hora nona,
houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, vamos ao verso 40, verso 50. E Jesus clamou